noite. Então, aqui a gente vai apresentar o projeto do Moderniza Rugby, que a gente conversou com vocês. Para dar iniciação, então, a estrutura do kickoff que a gente vai apresentar hoje. Vai ser a abertura, a apresentação do projeto, os resultados e entrevistas, a metodologia. O Vinícius, nosso convidado, vai falar um pouco sobre inovação no esporte. E estão abertos para bate-papos e dúvidas, para caso vocês tenham perguntas depois. Então, passo a palavra agora para o Gabriel para falar um pouco sobre o NEPGEM. Boa noite a todos. Eu sou Gabriel Gonçalves, sou professor da UDESC, coordenador do Núcleo de Estudos Gestão e Marketing Esportivo, o NEPGEM, e vou aqui apresentar rapidamente o NEPGEM, contextualizar um pouquinho esse projeto. O NEPGEM é um programa de extensão da UDESC, que tem como missão produzir, compartilhar e aplicar conhecimentos em gestão do esporte, aproximando a comunidade acadêmica da comunidade externa à universidade, né? E um dos nossos projetos dentro, né, do programa é o Hub SC de Inovação no Esporte, que é um projeto, então, que tem como finalidade proporcionar um suporte a organizações esportivas, atendendo às suas demandas a partir de soluções inovadoras e conectando as organizações esportivas a diferentes e possíveis stakeholders, né? Já é o nosso quarto projeto, né? João, se puder passar. A gente realizou no ano de 2020 um projeto piloto junto à Associação Desportiva San José, que é um clube de futsal feminino da cidade de São José. Na sequência, no ano passado, nós executamos um projeto junto à Associação Surf Sem Fronteiras, que promove aulas de surf para pessoas com deficiência na praia da Barra da Lagoa, aqui em Florianópolis. E o nosso projeto mais recente foi junto à Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, no final do ano passado. E o projeto presente, então, ele chegou através de um contato, de uma demanda do Desterro Rugby Clube, e na sequência, então, o João e o Andrei vão apresentar um pouquinho de como nós chegamos a essa solução. Bom, vai, João. Como o Gabriel falou, a gente no início do ano rodou um formulário para buscar novas demandas de organizações esportivas e a gente acabou escolhendo o Desterro Rugby, que no caso era a demanda que eles apresentaram para a gente era a captação de recursos. Mas conforme a gente foi conversando com ele, fazendo reuniões internas e com o pessoal do Desterro, a gente foi percebendo que na verdade era um problema não de captação de recursos, era algo mais voltado a passos antes da captação de recursos, como estruturar melhor a gestão, e a partir disso eles tinham esse problema da captação de recursos. Então, a gente conversando com a equipe, chegamos à conclusão que esse deveria ser um problema comum nas organizações de rugby aqui de Santa Catarina, e por isso que a gente definiu fazer esse projeto Moderniza Rugby SC, que no caso tem o objetivo de criar uma governança dos clubes participantes e da federação para junto se qualificar de formas da gestão e também criar algo em conjunto para o estado de Santa Catarina no esporte do rugby. E agora o Andrei vai apresentar um pouco dos resultados das entrevistas, que a gente já realizou algumas e algumas ainda estão para ser finalizadas. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Andrei, sou membro do NEPGEM aí há algum tempo já. Enfim, tive passagem por algumas startups aí, acabei me envolvendo e me apaixonando muito por tecnologia e por dados. E aí a gente acabou, enfim, fazendo uma análise aí, principalmente, né, desse primeiro momento, desse primeiro contato com os clubes. E aí a gente chegou a algumas conclusões aí, tá certo?
Então, primeiro ponto que a gente observa nesse primeiro gráfico aí é que os níveis de satisfação, né, da organização esportiva em relação à gestão é que 66% aí dos clubes eles dizem que estão parcialmente satisfeitos, né, em relação à satisfação, à organização aí da própria gestão. Então, a fim de inicialmente aí a gente caracterizar isso, né, de fato, e depois a gente conseguir aprofundar um pouco mais nessas dores desses clubes aí, esse questionário foi aplicado e as entrevistas ainda estão acontecendo para a gente poder, como a gente falou, aprofundar um pouco mais. Outro dado que a gente pôde ver também é quanto aos regulamentos, né, esportivos aí estarem inscritos e disponíveis ao público. E aí, metade dos clubes aí, né, dos participantes que responderam representando os clubes, dizem que essas áreas elas não são atendidas. E esses mesmos valores, eles são encontrados quando a gente fala sobre os manuais, né, sobre processos e rotinas organizacionais. Né? Então, somente 33% desses clubes, eles disseram que essas áreas, de fato, são bem atendidas, né? Então, a gente vê uma oportunidade aí, né? Pode passar, João. Bom, e aí, falando um pouquinho da parte estrutural, né? 66% dos dados que a gente coletou, eles dizem que parcialmente, né, existe um organograma institucional definido. Então, a gente encontra aí lacunas que fizeram com que a gente decidisse, num primeiro momento, esses temas iniciais das palestras, né? E aí, né, tratando de modernização, e aproveitando esse gancho também que o Vini está aí, a gente não podia deixar de falar disso aqui, né, de tecnologia. Então, metade dos participantes aí daquilo que a gente pôde observar não fazem uso de tecnologia, softwares, né, voltado para a gestão de projetos e processos operacionais. Apenas 33% deles dizem que essa área é bem compensada. Então, a gente vai debater um pouquinho mais aí, acho que com o Vinícius depois, mas agora eu convido a Sabrina para falar um pouquinho mais aí de como vai funcionar a metodologia. Obrigado. Obrigada, Andrei. Obrigada, João, pela introdução do projeto aí, ao Gabriel também. Primeiro, agradecer o convite de vocês, né, para estar presente aqui fazendo essa fala de introdução do projeto. Eu vou compartilhar o material que eu preparei aqui. E peço que vocês me confirmem, por gentileza. Tá aparecendo já. Aí. Vamos ver se ele vai carregar em tela cheia. Sim. Uhum. Certo? Tudo certo. Então tá. Bom, e aí, acho que antes de começar a minha fala, é importante contextualizar o porquê eu estou aqui, né, e o porquê de ser eu, talvez, a fazer essa fala aqui nesse momento. Né, eu sou formada em Educação Física pela UDESC, então eu tenho esse background, eu tenho essa vivência na área do esporte, na área da atividade física. Tenho um mestrado também em Educação Física, porém, aí com uma ênfase mais em gestão e financiamento esportivo pela Universidade Federal do Paraná. E atualmente estou, né, espero eu que concluindo meu doutorado também em Educação Física, e aí com ênfase na área da gestão e da governança esportiva, também aqui na Universidade Federal do Paraná. Né, esse é o ponto, o lado acadêmico do meu currículo, né, e o que me dá base para poder discutir a metodologia e trazer esse arcabouço teórico aí para a discussão e para contribuir com o projeto de vocês. Porém, né, por um outro viés, eu também já estive atuando na frente prática, né, das entidades e das organizações esportivas,
tanto no âmbito de federações estaduais, confederação, também já tive atuando na UDESC, na área de gestão, marketing, legislação e empreendedorismo esportivo, e também junto à consultoria para programas e projetos esportivos e privados. Então, acredito eu que aliando essas duas frentes, né, a acadêmica e a profissional, muitos questionamentos e muitas inquietações foram surgindo aí ao longo da minha carreira. E é justamente nesse tópico, né, da modernização nas instituições esportivas, nas organizações esportivas, que foi onde culminou aí a minha tese de doutorado e é o que eu venho me dedicando a estudar, a discutir, pesquisar e também, além de tudo isso, atuar de forma prática, buscando dar um suporte aí para essas entidades. Então, acho que, né, isso que subsidia a minha fala hoje aqui. E aí, de novo, quero agradecer o Gabriel e a UNEPGEM pela confiança para estar trazendo essa discussão, que ainda é bastante nova, principalmente no Brasil. E até um pouco antes de a gente começar a fala aqui, a gente estava conversando, que eu estive num evento agora recentemente, fora do país, onde eu apresentei o projeto, né, e a gente teve algumas discussões sobre pontos onde o Brasil tem evoluído bastante nesses quesitos de governança, de gestão esportiva, de modernização dessas entidades, e alguns pontos onde a gente acaba deixando muito a desejar. E uma questão bem interessante de a gente comentar é que esse é um contexto global, não é uma realidade exclusivamente brasileira, né? Não é uma deficiência ou um problema de desenvolvimento exclusivamente brasileiro. É um contexto global. E muito disso vem por conta da concepção das organizações esportivas mundialmente falando, né? Grande parte dessas organizações, em muitos países, elas foram concebidas enquanto entidades amadoras, sem fins lucrativos, e baseadas basicamente num regime de voluntariado. E isso ainda perdura em grande parte das instituições, e acredito que as instituições que a gente esteja discutindo hoje aqui nesse evento e também durante o projeto do Hub, elas mantenham ainda essas mesmas características, né? Elas seguem sendo instituições amadoras, sem fins lucrativos, e pelo que eu pude ver, né, de alguns dados, e também como o André comentou, grande parte delas se baseiam, né, quase exclusivamente no regime de voluntariado. Então, isso traz alguns impeditivos, né, nesse sentido de desenvolvimento da gestão e do próprio, né, da própria forma como esses gestores esportivos acabam encarando essas entidades. O grande porém, o grande contraponto dessa questão é que hoje a gente tem um papel do esporte na sociedade, né, brasileira, na sociedade de maneira geral, que faz com que as entidades esportivas tenham muitas responsabilidades. Elas respondem por questões sociais, por questões políticas, por questões econômicas. Então, a gente vê que cada vez mais existe uma pressão, existe uma expectativa em cima do produto que essas entidades entregam. E às vezes é até estranho a gente falar em entrega de produto quando a gente fala em organização esportiva, porque, novamente, nós não encaramos essas entidades enquanto organizações, né, enquanto corporações que entregam produtos. Mas é justamente, né, isso que essas entidades fazem, com ou sem fins lucrativos, elas trabalham com o produto esportivo. E quando a gente fala, né, que hoje elas endereçam questões sociais, questões políticas, questões econômicas, a gente pensar um pouco, né, na quantidade de recursos financeiros que essas entidades mobilizam mundialmente falando, sejam esses recursos provenientes de fontes privadas, patrocinadores, empresas, ou então de outras organizações de cunho público. E aí a gente acaba esbarrando também nessa questão de relevância política que o esporte tem. E é muito emblemático a gente falar isso, né, hoje especificamente, e também, né, vindo aí desse evento que eu acabei de comentar para vocês, que era especificamente na Europa, a gente tem um exemplo muito clássico do que tem acontecido, né, com os debates, por exemplo, de representação
da Rússia nos Jogos Olímpicos e nas competições oficiais, né? A gente tem encarado esse debate muito por um viés político, que vem também trazer uma questão social junto. Então, né, claro que esses são exemplos, né, pontuais, mas que aí perpassam a história mundial e a gente vai cada vez mais esbarrar nessas questões que demonstram a relevância e o papel que o esporte tem hoje em um contexto global. Bom, e aí quando a gente pensa em todos esses quesitos, né, já citei aí governos, já citei aí patrocinadores, entidades esportivas, sociedade, né, quando a gente traz o discurso da governança, todos esses atores, eles são tidos como stakeholders, né, que é a palavra aí que a gente usa muito na governança para discutir. Mas o fato é que esses diferentes atores, eles trazem demandas para essas organizações. Aqui no cantinho tem uma imagem, por exemplo, dos patrocinadores ou dos parceiros olímpicos. E aí, né, vamos pensar que o ambiente olímpico, o sistema olímpico, ele é um sistema relativamente fechado, né? A gente tem muitas organizações esportivas que não estão necessariamente envolvidas dentro do cenário olímpico, ou não estão, se não estão envolvidas, não é o cunho principal, o objetivo principal delas, o sistema olímpico. Mas se a gente for pensar no nome de todas essas empresas que vocês estão vendo aqui, enquanto stakeholders do sistema olímpico, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos da força que esse sistema, um dos sistemas esportivos que a gente tem dentro do contexto global. E aí, pensando então nessa pluralidade cada vez maior de atores envolvidos, né, nesse volume crescente de recursos financeiros que a gente tem sendo movimentados pela essa indústria esportiva, a gente começa a pensar então nas adaptações e nas mudanças que a gestão dessas organizações tem tido que endereçar. E aí, poxa, Sabrina, a gente está aqui enquanto clubes de rugby do estado de Santa Catarina, né? A gente está falando de uma realidade muito pequena, de um contexto muito pequeno. Guardadas as devidas proporções, os stakeholders que podem estar ligados ao clube de rugby também são os stakeholders que estão ligados lá no contexto olímpico, né? A gente tem atletas envolvidos, a gente tem árbitros envolvidos, a gente tem uma sociedade envolvida, podemos ter patrocinadores, deveríamos ter patrocinadores envolvidos, tem a esfera pública, seja ela no município, no estado, envolvido. Então, entendendo que talvez o meu patrocinador não vá ser a Coca-Cola ou a Visa, dentro do contexto do meu clube, mas pode ser um patrocinador, sim, de um contexto mais regional, mas que também vai me trazer demandas, vai trazer pressões, vai trazer uma série de novos desafios para eu endereçar dentro da minha gestão. Né? Então, é nesse contexto que a gente vê as organizações esportivas tendo que responder aí a diferentes demandas. E é justamente nesse contexto que, internacionalmente falando, a gente percebe que as pesquisas acadêmicas têm demonstrado que as mudanças que essas organizações acabam fazendo, acabam endereçando, elas tendem a tratar justamente o esporte enquanto um produto a ser entregue para a sociedade. Enquanto um produto, né, enquanto uma organização que está entregando um produto, essas organizações têm cada vez mais procurado serem eficientes. Ou seja, né, conseguir produzir mais a partir de uma redução de custo, e aí não necessariamente financeiro, né, mas de repente eu conseguir enxugar a minha organização e conseguir entregar um produto esportivo melhor para a sociedade, e aí eu posso estar falando de um projeto municipal esportivo. Se eu conseguir atender mais crianças lá na minha base, isso já é maior eficiência dentro do meu contexto. Né? Se eu conseguir fazer um melhor uso dos recursos, sejam eles físicos ou materiais que eu tenho, também já vai ser uma maior eficiência. Então, basicamente, né, o que eu estou querendo falar com isso é que as organizações esportivas têm percebido que, através da mudança dentro da gestão delas, elas conseguem melhorar a entrega do produto final
lá para a sociedade, seja no alto rendimento, seja no esporte de participação, seja no esporte de base. E aí, justamente, esse processo de mudança, ele se dá em resposta à pressão exercida pela sociedade, justamente na busca de um ambiente esportivo mais íntegro e mais transparente, né? Eu trouxe algumas imagens aqui, talvez um pouco provocativas, né? Mas, de novo, se a gente for pensar no contexto global, né, o que a gente tem na última década, talvez a gente tenha acompanhado aí alguns casos que a gente não imaginava serem possíveis dentro do ambiente esportivo, né? Casos de doping institucionalizados, né, dentro de esferas públicas, dentro de comitês olímpicos, casos de abuso sexual, contra atletas, também dentro de instituições já formalizadas, né? No Brasil, depois dos Jogos Rio 2016, também a gente teve aí vários eventos que desencadearam aí algumas mudanças, inclusive na legislação esportiva que a gente tem, e que, por consequência, acabaram trazendo mudanças para as entidades esportivas. E aí a gente percebe o quanto esse sistema esportivo que a gente está tratando, ele acaba sendo interconectado entre a esfera privada e entre a esfera pública, né? E a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso aqui na frente, e acredito que deva ser justamente esse o ponto de dor, né, de grande parte dos gestores, e pelo que eu vi dos dados também de entrevistas e dos questionários que a gente fez, é que, em muitos casos, a gestão dos clubes ele acaba esbarrando em aspectos legais, endereçados pela legislação federal, estadual e até municipal, e que dificultam aí, e muitas vezes, o desenvolvimento da gestão por parte de pessoas que talvez não tenham um background aí dentro do aspecto jurídico, do aspecto legal, e que acabam não conseguindo endereçar aí alguns pontos que a legislação acaba exigindo. E aí, de novo, depois do Rio 2016, em 2017, a gente teve uma mudança na legislação federal, né, que entrou em vigor em 2018 e acabou trazendo ainda mais itens a serem atendidos por parte dessas instituições, né? E aí a gente percebe, ou seja, acabou se tornando um pouco mais difícil a gestão diária dessas entidades. E aí, só para finalizar essa primeira parte de contexto introdutório, é justamente a partir dessa discussão, desses itens de pressão para as entidades mudarem, a questão da ação dos governos federais, estaduais e municipais em prol do financiamento das entidades e assim por diante, que a gente vem discutindo a governança. Né? O que é a governança, Sabrina? O que isso interfere no dia a dia da gestão da minha instituição? Governança, basicamente, ou deveria ser, uma ferramenta, né, que facilitasse a gestão diária da entidade. Então, através da governança, a gente poderia trazer ali a transparência, os processos democráticos, prestação de contas, equidade, responsabilidade social e assim por diante, que deveriam fazer parte da gestão diária da entidade, né? Mas que a gente tem percebido que, né, em alguns casos, ao invés de auxiliar a gestão dessas entidades, ela acaba trazendo alguns empecilhos aí para esses gestores. Mas, de novo, partindo do aspecto teórico, acadêmico, os pesquisadores que analisam a temática, eles assumem aí que a governança é uma necessidade para todas as organizações esportivas e que, de fato, a governança pode melhorar o desempenho organizacional dessas instituições. A grande questão está justamente nessa virada, nessa mudança. Então, até que você consiga atender os quesitos de governança ou até que você consiga implementar aspectos de governança na sua entidade, você acaba passando por alguns pontos de dificuldade, mas entende-se que a partir do momento que essas mudanças sejam operacionalizadas, você tende a ter uma gestão mais eficiente, um melhor desempenho organizacional dentro dessas instituições. Bom, beleza, Sabrina, você falou bastante de teoria aí, né, de contexto global, de sistema olímpico e assim por diante, mas e no contexto brasileiro, como é que a gente consegue perceber essa relação da governança, do poder público, do financiamento, das entidades e assim por diante? Basicamente, o desenvolvimento esportivo hoje no Brasil, ele é operacionalizado por meio de entidades públicas e de entidades privadas. No setor público, a gente tem a atuação
hoje encabeçada pela Secretaria Nacional de Esportes, que está ligado ao Ministério da Cidadania, né? No nível estadual, a gente tem as secretarias ou então diretoria estadual, e aí depende muito do estado, né? Porque esses estados têm autonomia aí para delegarem qual que é o nível hierárquico dessas instituições. Então, dependendo do estado, a gente tem uma mudança na denominação e, consequentemente, aí no nível de liberdade que essas instituições têm para gerenciarem o esporte. Mas, basicamente, a gente tem, então, né, uma entidade no nível federal, entidades estaduais e as entidades municipais, repartições, diretorias e assim por diante dentro dos municípios. Essas entidades, elas são responsáveis por desenvolver o esporte dentro da esfera pública. Elas têm orçamentos específicos e também, dependendo do nível, esses orçamentos variam, né? Os repasses variam. A gente não tem um repasse específico para a pasta do esporte em nível federal no país e nem nos estados e municípios. Mas, basicamente, essas são as entidades responsáveis por desenvolver o esporte. E aí, quando a gente entra no setor privado, a gente tem todas essas entidades ligadas ao sistema olímpico. Então, no Brasil, hoje, né, esse sistema ele é encabeçado pelo Comitê Olímpico do Brasil e, por lei, né, é direito do Comitê Olímpico e apenas do Comitê Olímpico do Brasil gerenciar o sistema olímpico no país. E aí, sim, ligado a esse sistema, o COB, a gente tem as confederações, que, por sua vez, congregam as federações estaduais e que estão aí englobando os clubes ou ligas ou associações esportivas, que é onde, de fato, a formação e o treinamento de equipes e atletas olímpicos acontece. Então, Sabrina, eu aqui no meu clube de rugby, né, no Desterro, ou nos outros clubes que a gente tem pelo estado, eu estou ligado ao sistema olímpico. Você pode estar ligado. E aí a gente começa a ter alguns poréns e alguns entretantos dentro desse sistema, né? Tanto pelo aspecto jurídico legal brasileiro, para que essa filiação aconteça, né, do comitê até os clubes, existem alguns requisitos aí que essas entidades devem obedecer. E pela autonomia interessada a cada uma dessas entidades, elas também podem estabelecer os seus próprios regimentos, estatutos, como que as filiações podem acontecer ou não. Mas, basicamente, né, a gente tem esse sistema privado, em grande parte sem fins lucrativos, e como eu falei lá no começo, em grande parte formado pelo voluntariado. O que a gente percebe? Hoje, o Comitê Olímpico do Brasil, a questão do voluntariado já não está mais tão presente, né? Em alguns conselhos, a gente tem ainda a questão do voluntariado. Dentro das confederações, essa questão é um pouco menor, das federações menor ainda, e aí, como vocês devem bem saber, nos clubes, talvez seja onde a gente consiga perceber, de fato, né, esse poder do voluntariado na formação desses clubes. Ao menos com os gestores com quem eu conversei, grande parte deles eram, né, voluntários aí na gestão desses clubes. Não está aqui no slide que vocês estão vendo, mas, obviamente, dentro do setor privado de gestão do esporte, ainda existem várias outras entidades que aí trabalham, né, com fins lucrativos, não tem essa lógica do voluntariado e não necessariamente estão ligadas ao sistema olímpico, mas nós temos escolinhas esportivas, nós temos academias esportivas e assim por diante, que também fazem parte do setor privado, mas aí com uma lógica muito mais corporativa e comercial dentro do nosso sistema, e por isso que eu não trouxe aqui. Um ponto que eu trouxe, né, e está aí na íntegra, entre aspas, para vocês, é um trecho do projeto de lei que está sendo votado aí, está quase, né, basicamente, a gente pode dizer que é aprovado no país, mas que estava em discussão desde 2017, sobre a nova Lei Geral do Desporto. Hoje, a Lei Geral do Desporto que a gente tem de 1998, né, a famosa Lei Pelé, e é basicamente essa lei que institui aí esse sistema que eu acabei de falar para vocês. Então, essa lei está sendo revisitada, foi rediscutida, né, trouxeram algumas atualizações,
Mas um ponto importante que eu trouxe aqui para esse slide para a gente pensar é que essas organizações esportivas, independente das ligações que elas tenham, né, e desses regimes pelos quais elas colaborem ou não, elas detêm a sua autonomia. Ou seja, elas têm autonomia para normatizar as suas ações, né, os seus projetos e assim por diante. Elas se autorregulam, se autogovernam, se auto-administram. E essa autonomia continua sendo prevista. Então, elas vão continuar sendo instituições privadas, né? Porém, que, dependendo do seu objetivo final, dependendo da forma como elas sejam financiadas, acabam respondendo aí algumas regulamentações. Então, né, foi o que eu acabei de falar. Elas podem estar vinculadas ao Estado, e quando a gente fala Estado é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, e demais entes públicos, por meio de leis e regulamentações que balizam as suas atividades. E talvez aqui seja o ponto de maior dor que eu percebi, né, por parte dos gestores dos clubes, é quando a gente pergunta para eles: ah, e você faz uso da lei do incentivo, ou você participa dos editais que a Prefeitura Municipal, né, abre, né, ou que a Secretaria Municipal de Esportes abriu para financiamento das ações esportivas no município ou no estado? Né, as respostas, em grande parte, vêm não, a gente não consegue atender aí aos requisitos legais que são solicitados via edital. E aí isso caracteriza muito bem o que a gente consegue ver aqui. Né, elas têm autonomia, elas podem serem gerenciadas, né, como bem entenderem, porém, para receberem recursos públicos, por exemplo, elas devem obedecer alguns requisitos aí legais que elas ainda não têm, né, o que esses clubes ainda não conseguem responder 100%. Sabrina, e se for receber recurso privado, é a mesma coisa? Não necessariamente, mas vamos supor que você tem um patrocinador que pede para você normas mínimas de governança, né? Sejam eles de transparência, de processo democrático. Se você não consegue demonstrar isso por meio do seu estatuto, por meio do seu regimento interno, você vai esbarrar nesse mesmo problema. E aí, independente do recurso ser público ou ser privado, são questões, são aquelas pressões que eu comentei, que os agentes externos acabam interessando para essas entidades. Então, resumindo, né, no contexto brasileiro, o que a gente tem hoje, né? E isso acaba não sofrendo grandes alterações se eu estou falando de uma confederação, se eu estou falando de uma federação ou de um clube, né? Essas regulamentações e essas pressões externas, elas acabam trazendo essas mudanças que a gente discutiu. Então, quando lá em 2018, que está aqui nesse primeiro ponto, teve inserção dos artigos 18 e 18A na Lei Geral do Desporto, esses artigos trouxeram alterações para as entidades esportivas de gestão do esporte, independente do porte delas. Então, para elas receberem recursos federais, elas têm que estarem de acordo com esses artigos 18 e 18A. E aí, se a gente for pensar que uma confederação, como eu falei para vocês, que hoje já tem uma gestão um pouco mais profissional, se a gente pode assim chamar, tem dificuldades para endereçar esses artigos, vamos pensar na realidade de um clube, né, que em muitos casos não tem uma estrutura, né, de recursos humanos, uma estrutura organizacional tão grande para poder responder a esses itens. E aí, enfim, a gente tem várias regulamentações no país, eu trouxe alguns exemplos aqui nesse slide só para a gente ver, mas, né, eu gostaria de frisar ali que com a aprovação do projeto de lei que eu citei antes, agora em 2022, a tendência é que esses itens de governança e de gestão, eles acabem sendo ainda mais presentes. Então, não vai ficar mais fácil. A tendência é que cada vez mais, né, como o próprio tema do nosso, né, do Hub, como o próprio tema do projeto aqui sugere, é que as regulamentações federais continuem empurrando essas organizações para cada vez mais se modernizarem. E aí, então, a gente percebe que fica nítido que as organizações esportivas,
né, de maneira geral e ampla, de novo, independente do nível de atuação delas ou do tamanho estrutural dessas organizações, elas têm modificado a forma como gerenciam essas suas ações. E, de novo, independente se é por uma livre escolha da entidade ou se é por uma pressão externa de um patrocinador, do sistema como um todo, do governo federal e assim por diante. Porém, quando a gente fala em modernização, processo de modernização dessas entidades, o que fica claro é que cada vez mais essas entidades elas estão se distanciando da lógica na qual elas foram concebidas, ou seja, de organizações amadoras e voluntárias, e estão cada vez mais se aproximando da estrutura de organizações corporativas operadas por regras de mercado. Então, cada vez mais a gente vem percebendo que a lógica de gestão dessas entidades está se aproximando aí do mercado, né, ou das instituições corporativas. Cada vez mais as práticas de gestão moderna, como a gente chama, ou como grande parte da literatura internacional chama, têm sido incorporadas aí dentro da gestão dessas entidades. E é justamente isso que a teoria sobre modernização fala. Então, eu passei todo esse tempo aqui criando um enredo, criando um contexto, para a gente chegar justamente no conceito de modernização das entidades esportivas. Essa ideia de buscar que as organizações esportivas elas incorporem nas suas gestões processos de governança mais eficientes e mais efetivos. Em linhas gerais, né, sendo bem acadêmica e trazendo um conceito para a gente discutir, né, você como gestor pergunta, beleza, Sabrina, então o que seria um clube, né, de rugby com uma gestão moderna? Do ponto de vista acadêmico, conceitual, seria um clube, então, que tivesse a sua gestão baseada em processos gerenciais racionais e científicos, com políticas e processos baseados em evidências e adotando critérios de avaliação e auditoria em suas gestões. Sabrina, isso aí está muito, muito longe do que eu tenho no meu clube hoje. A princípio, parece que sim. Mas quando a gente vai conversar, né, com os gestores, com os clubes, a gente percebe que, em alguns aspectos, as gestões, eles apresentam processos racionais e científicos. As decisões são tomadas com base em evidências, em dados, né? Na avaliação dos projetos, dos programas, existem critérios. O que a gente não tem é uma formalização desses processos. O que a gente não tem, em grande parte dos casos, é uma continuidade dessas ações dentro da gestão. E isso acaba dificultando bastante o desenvolvimento de gestões eficientes e efetivas, né? Mas agora, partindo para uma questão um pouco mais prática sobre a teoria da modernização, né? Beleza, Sabrina, então como que eu consigo trazer essa mudança e fazer com que essa mudança na minha gestão seja efetiva? Do ponto de vista teórico, a gente pode perceber que a modernização ela pode acontecer dentro dos aspectos estratégicos, estruturais e operacionais dessas organizações. Essas mudanças não acontecem uma por vez, não é uma caixinha que a gente abre, eu vou mudar as questões estratégicas, modernizei, pronto, agora eu vou para as estruturais, depois para as operacionais. Não. Geralmente acontece, né, tudo junto, com o clube acontecendo, com os campeonatos acontecendo, com tudo acontecendo. E aí que a gente começa a perceber o tamanho do desafio que os gestores esportivos têm. Né? E a nossa ideia, acho que com o Hub, é justamente conseguir categorizar um pouco as ações, essas mudanças dentro dessas caixinhas, para que minimamente as ferramentas estejam disponíveis para os gestores conseguirem realizar aí essa modernização ou essas mudanças de uma maneira um pouco mais tranquila. Claro que o grau e as formas com que essas mudanças e essa modernização acontece variam, de acordo com o porte da entidade, de acordo com a estrutura, com o nível de gestão, e muito importante, com as pessoas que estão ligadas à organização, tá certo? Eu falei para vocês que muitas mudanças acontecem por fonte de pressão externa. Em alguns pontos isso é positivo, em outros pontos ele é extremamente negativo, porque se eu tenho um grupo de gestores que não está interessado em mudar, mas precisam mudar, né, minimamente
para fazer o checkzinho ali no checklist da lei, de alguma coisa assim, eu acabo tendo mudanças pro forma, né, só para responder a uma demanda, mas que não vão trazer nenhum impacto positivo de fato para a minha organização. Então, é muito importante que as pessoas que estejam ligadas a esse processo estejam interessadas e, mais do que isso, dispostas a fazer com que essa mudança seja operacionalizada dentro dessas organizações. Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre cada uma dessas áreas, né? Como eu falei, apesar de a gente estar discutindo elas aqui de maneira segregada, é muito importante a gente pensar que elas estão interligadas e que eu não consigo fazer com que, por exemplo, a minha área estratégica seja altamente moderna se a minha área estrutural dentro da minha organização não consegue acompanhar essa minha questão estratégica. E muito menos se a minha área operacional, que é quem está gerindo a organização diariamente, realizando os processos diariamente, não conseguem responder aos objetivos e às metas que eu trouxe lá na minha estratégia, na minha área estratégica. Então, apesar de a gente ver essas caixinhas separadas, novamente, eu gostaria de reiterar que dentro da gestão cotidiana de uma entidade esportiva, seja ela de um clube, seja ela do Comitê Olímpico Internacional, elas têm que estarem altamente ligadas em sinergia para que as questões, né, as coisas aconteçam. Falando um pouquinho sobre a área estratégica, se a gente fosse resumir, né, bem diretamente e de forma bem enxuta o que é a área estratégica de uma instituição, é a área responsável por decidir qual que é a direção que a minha entidade vai caminhar, em qual direção eu vou guiar aí as minhas ações, qual que é o meu objetivo final. Então, quando a gente pensa em mudança na área estratégica, talvez seja a mudança mais complexa, não a mais difícil, mas a mais complexa de ser tratada dentro de uma instituição esportiva. Por quê? Porque elas partem do topo da cadeia de comando para os demais departamentos da organização. Então, quando eu falei para vocês que se nós temos gestores ou pessoas que têm o poder de decisão dentro de uma entidade que não estão interessados na mudança, a mudança estratégica não vai acontecer. E, consequentemente, as outras áreas da minha entidade não vão conseguir realmente mudar. Ou, de novo, como eu falei, trazer uma mudança efetiva. Por isso, a mudança estratégica, ela tende a ser a mais lenta dentro de uma entidade e a que envolve um maior número de processos e agentes da organização. Né? Vamos pensar em qualquer mudança que a gente faça, quanto mais pessoas estão ligadas a esse processo, maiores são os elementos que eu tenho que trazer para essa articulação, para que essa mudança aconteça. Né? Então, se eu tenho uma diretoria, como é, por exemplo, a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF hoje, composta por 18 diretores, que tem que acatar uma mudança estratégica ou estarem de acordo com a mesma mudança estratégica, acaba fazendo com que essa mudança seja altamente complexa. Né? Então, trazendo um pouquinho da teoria da governança, a gente percebe que hoje um número ideal de diretores dentro de uma entidade esportiva seria na casa de 5 ou 6 diretores, para que eu pudesse ter uma área estratégica bastante efetiva. A área estratégica, ela pode mudar, ou seja, a mudança pode ser operacionalizada por meio de 3 dimensões. A primeira delas, o contexto no qual a organização está inserida, e essa sim inclui as políticas da entidade, a cultura e os recursos que a entidade tem. Então, se eu for mudar o aspecto estratégico, eu tenho que estar disposto a mudar as políticas da minha entidade e a cultura da minha entidade, e a mover os recursos necessários para que essa mudança seja implementada. Segundo ponto importante, conteúdo gerenciado pela instituição. Quando eu falo em conteúdo, eu estou falando em serviços ofertados. Qual é o objetivo do desenvolvimento das minhas ações? Qual que é o ponto focal do meu esforço? Para onde as minhas metas estão me levando? Então,
Quando eu estou pensando em fazer uma mudança estratégica, eu tenho que pensar em qual que vai ser o meu produto final com essa mudança. Qual que é o meu objetivo final dentro da minha entidade. E eu vou ter que também pensar que eu vou ter que avaliar esse meu desenvolvimento. Não adianta, né, uma questão que a gente sempre fala na parte da gestão, não adianta eu ter objetivos e metas se eu não vou quantificar esses objetivos, essas metas. Né? E sempre quando a gente fala, por exemplo, em KPI, que são, né, os indicadores chaves, né, de avaliação dentro de uma entidade, quando a gente fala em KPI com gestor esportivo, a pessoa fala, meu, né, de onde é que saiu, para onde vai essa questão? E, de novo, dentro da discussão da governança, a gente tende muito a trazer esses termos aí, né, estrangeiros para a gestão das entidades, e que às vezes parece que está muito longe de um gestor de um clube. Mas que, se a gente for discutir, se a gente for trazer para a gestão diária do clube, né, a gente ouviu, acho que o Andrei estava comigo ali, os gestores falarem, olha, eu queria conseguir aumentar o número de atletas que saem da base e vão para o alto rendimento, vão para o adulto. Poxa, esse não pode ser um objetivo? Como é que eu avalio isso? Não parece bastante simples enquanto estratégia? Sim. Então, são essas mudanças, né, que a gente pode e deveria operacionalizar dentro da gestão dessas entidades. E aí, o terceiro ponto, dentro da área estratégica, são os processos da organização. Ou seja, quais os caminhos que eu vou utilizar para implementar a minha estratégia. Então, eu mudei a minha política, eu mudei o meu ponto focal, o meu produto final, mas como que eu vou fazer para chegar lá? Esses são os processos que a gente tem dentro da entidade. E aí, de novo, vai demandar dos meus recursos humanos, dos meus gerentes, dos meus diretores, para que essas mudanças aconteçam. Basicamente, né, simplesmente, vamos dizer assim, essa seria as mudanças da área estratégica da minha entidade. Mas, novamente, pensando que são mudanças complexas, que exigem aí um alto grau de comprometimento dos gestores que estão, como a gente fala, né, dentro das entidades, lá no topo da hierarquia da cadeia de comando da entidade. Para que eu consiga pensar nessas mudanças estratégicas, eu tenho que pensar como que é a estrutura da minha entidade. E aí a gente entra dentro do segundo domínio da teoria da modernização, que é a modernização da estrutura organizacional dessas entidades. Independente do tamanho da minha organização, do nível de gestão que ela tem uma estrutura organizacional. Ela tem um presidente, ela tem um diretor, ela tem o pessoal responsável pelo desenvolvimento dos projetos, dos processos, da política, e ela tem as pessoas que, né, atuam na gestão diária. E, basicamente, se eu fosse resumir, é isso que a gente trabalha dentro da estrutura organizacional. Aqueles processos que executam e guiam a ação que eu preciso para concluir as minhas tarefas, para conseguir colocar em prática a minha estratégia. Então, basicamente, é isso que a gente fala quando a gente fala em área estrutural dentro de uma organização esportiva, dentro de qualquer outra organização. E um exemplo que eu gosto de falar sempre é quando a gente quer entender a estrutura organizacional de uma entidade, a gente deve olhar para o organograma dela, que foi outro item que o Andrei trouxe ali na fala dele, né? Tem um organograma, né? Eu tenho pessoas que reportam para outras pessoas, eu tenho pessoas que entendem claramente qual é a missão delas dentro da minha entidade, quais são os deveres que ela deve ter. Isso aí congrega a minha área estrutural. Só que a minha área estrutural também está dividida em outros né, 3 subtemas aí que a gente vê dentro da literatura. O primeiro deles é a formalização de processos e regras dentro da organização. E aí é um ponto que a gente percebe que ainda falta bastante, né, para os clubes e para as organizações menores conseguirem desenvolver. Grande parte dessas entidades não tem formalizados os processos e regras dentro da própria organização, o que acaba impactando no segundo item, que é a especialização dentro da estrutura organizacional. Quem são as pessoas que fazem o quê? Né? E a gente percebe grande parte das vezes que o presidente do clube
além de ser o presidente do clube, é o contador do clube, é o advogado do clube, às vezes é o técnico do clube, às vezes é o gestor esportivo do clube, e às vezes é o psicólogo do clube. Por quê? Porque existe uma falta de mão de obra, né? Existe uma falta de recursos humanos que pode vir a ser derivada também da falta de recursos financeiros, mas que acaba dificultando essa especialização dentro da estrutura organizacional. Se a gente for trazer esse mesmo conceito para algumas confederações, para algumas outras entidades um pouco maiores de gestão do esporte, a gente percebe, e isso é muito recente, que essas organizações tendem a estarem especializando a sua equipe agora. Então, por exemplo, o Comitê Olímpico do Brasil, desde 2018, tem trabalhado nesse sentido. A gente percebe que cada vez mais as equipes que estão sendo montadas dentro do comitê têm trazido pessoas especializadas para dentro da sua estrutura organizacional, para desenvolverem ações bastante específicas. Para não ficar muito tempo aí, não passar muito do meu tempo, finalizando com o ponto da centralização ou descentralização, diz respeito a como e por quem as decisões são tomadas dentro de uma instituição. E aqui, talvez seja o ponto mais problemático ou complexo dentro da modernização da estrutura organizacional das entidades esportivas. Tanto é que, quando eu falei para vocês que lá em 2018 a gente teve uma mudança na lei, um dos itens que foram trazidos pela essa modernização da lei foi que os dirigentes esportivos das organizações de gestão nacional do esporte, né, as confederações e as elas filiadas, são as federações, não poderiam ter mais de 2 mandatos consecutivos, cada um de 4 anos. Ou seja, a pessoa com maior poder de decisão dentro da entidade não pode se manter no cargo aí por mais de 8 anos consecutivos. E aí a gente pensa, nossa, mas, né, para a lei ter trazido isso para o Brasil, né, deve ser um ponto realmente importante. E aí, se vocês forem lembrar de uma foto que eu coloquei lá no começo dos meus slides, era do Carlos Nussmann, que foi presidente do Comitê Olímpico do Brasil durante 24, 29 anos, agora eu não lembro bem de cabeça, né? E que, enfim, encabeçou aí talvez um dos maiores escândalos da gestão esportiva do sistema olímpico no Brasil. E, assim, ele não foi o único, né? A gente ainda tem alguns presidentes de confederações que estão aí completando quase 3 décadas no poder. E isso fala muito sobre a centralização ou descentralização desse poder. Porém, por outro lado, a gente tem aí hoje confederações olímpicas que têm presidente, mas tem CEO para moderar esse poder do presidente, tem conselho de administração altamente fortalecido, o que facilita aí essa descentralização da tomada de decisão dentro dessas entidades. E esse é um ponto bastante importante e bastante discutido internacionalmente na literatura que a gente tem acompanhado. Por fim, mudança nos aspectos operacionais das entidades esportivas aí, como eu falei lá no começo, são aquelas mudanças ligadas aos processos diários e cotidianos da organização. São aquelas ações responsáveis por executar as tarefas necessárias para a obtenção dos objetivos da organização. E quando eu falei para vocês que as caixinhas elas estão altamente interligadas, é que não adianta eu ter uma estratégia altamente moderna para minha entidade se eu não tenho capacidade operacional de colocar essa estratégia para rodar. Se eu não tenho uma capacidade dentro da minha organização para executar tudo o que eu preciso para atingir os meus objetivos e as minhas metas. Então, não é condizente. E aí, quando a gente fala, né, do uso de tecnologias na gestão, que às vezes parece muito simples, né? Softwares de gestão cotidiana dentro de uma entidade, ainda é muito longe da realidade de algumas entidades, de alguns clubes. E aí, eu não estou falando, né, especificamente dos clubes que a gente está, né, tratando aqui especificamente, mas eu estou falando, às vezes, de federação ou até de confederação, que ainda roda muito processo da entidade, né, em planilha de Excel ou em arquivo do Word,
e a gente pensa, poxa, sabe, mas imprime ali os controles para levar para a reunião do conselho de administração para discutir. E sim, e não é que não funciona, funciona, né? Mas o quão efetivo é isso? Ou será que poderia ser mais efetivo? Quando eu falei, né, que o conceito da efetividade, a gente conseguir produzir mais com menos, será que eu não conseguiria ter processos muito mais efetivos se eu utilizasse tecnologias na minha gestão diária, se eu trouxesse, né, para a gestão da minha entidade, né, para a gestão operacional da minha entidade, outras opções que os meus colaboradores estejam aptos a utilizar, e aí, de novo, a gente esbarra em alguns aspectos básicos, porém operacionais, que acabam dificultando o desenvolvimento da minha entidade. Então, o que a gente percebe é que muito pouco se é discutido sobre a área operacional na literatura acadêmica, muito pouco se tem sido avaliado sobre o aspecto operacional de gestão das entidades, mas é onde muitas mudanças acabam esbarrando. Eu acabei não falando, né, muito sobre o meu estudo especificamente, mas eu estudei as Confederações Olímpicas Brasileiras, e o único indicador entre todas as áreas estratégicas, estruturais e operacionais que todas as confederações apresentaram, ou seja, as 35 confederações olímpicas fazem uso, é um indicador da área operacional, que é muito básico, vocês utilizam mídias digitais para a comunicação com os stakeholders? Todas elas utilizam, porque minimamente todas elas têm uma página no Facebook ou no Instagram. E esse é um aspecto da área operacional. E quando a gente pergunta para os gestores de clube, mas né, vocês divulgam as ações, os projetos do clube, os eventos? Sim, na nossa página do Facebook, na nossa página do Instagram. E, de novo, é uma questão operacional que às vezes consegue trazer a parte de comunicação da transparência lá da gestão estratégica para a área operacional. Mas que ainda pode, né, ser muito melhor utilizada ou, né, pode ser muito melhor desenvolvida dentro das entidades. E, de novo, é só um pequeno exemplo, mas que eu lembrei agora de cabeça, que foi o único indicador aí, dentro de todas essas áreas, dentro de todos os 23 indicadores que eu pesquisei, que todas as entidades acabam utilizando. Resumindo, né, toda essa parte teórica, eu sei que é bastante pesado e quando a gente fala, né, vamos fazer uma apresentação acadêmica, teórica, é difícil de encarar, mas acredito que, né, o ponto mais importante de toda essa fala aqui é entender que essa mudança organizacional, esse processo de modernização, primeiramente, ele deve ser encarado, assimilado pela entidade como um todo, pelas pessoas, pelos gestores, diretores, né? Ou seja, por todos os níveis da entidade. Porque se a gente não tiver uma mudança ou desenvolvimento ou uma modernização que entra pelo nível estratégico, consiga ser absorvido pelo nível, né, pela gestão estrutural e seja aplicado pela área operacional, ela não vai ser uma mudança ou uma modernização efetiva. Né? É importante a gente pensar que esses níveis eles estão interrelacionados, eles são interdependentes, e são eles que vão conseguir fazer com que o resultado final seja de fato proveitoso para a entidade e seja proveitoso também para os stakeholders. Porque um ponto, né, que é uma grande pergunta hoje ainda dentro do país será que de fato todas as mudanças legais, toda essa pressão que tem sido colocada nessas entidades vai trazer um resultado positivo para o esporte no país? Né? Ou eu vou acabar aumentando muito o nível burocrático dessas entidades e elas vão ter menos recursos financeiros, humanos e materiais destinados à área fim, que é o esporte em si. E é importante a gente pensar que não é possível executar uma estratégia de gestão sem que, né, seja operacionalizada por meio de ações e processos, os quais são desenvolvidos e desempenhados dentro de uma estrutura gerencial. Ou seja, é necessário que toda a entidade esportiva compre a ideia da mudança, né, e esteja disposta aí a aplicar, né, os
os diferentes processos, a diferente cultura que a entidade vai precisar para encarar aí essa modernização na sua gestão. Dúvidas ou comentários, né? Estamos abertos aí para discutir agora, depois, e também deixo o meu e-mail caso alguém tenha dúvidas ou queira endereçar algum ponto importante. Fico à disposição aí. Espero que vocês estejam acordados ainda, vivos. Primeiramente, queria agradecer a Sabrina pela aula que ela deu agora. E eu só vou apresentar agora o finalzinho dos próximos passos e como vai ser a lógica dos próximos workshops. Já estão vendo a minha tela? Sim. Então, como a Sabrina bem falou, a gente usou como referencial teórico toda essa parte que ela trouxe para a gente agora, e a gente definiu com base nos primeiros formulários respondidos por vocês, que o workshop 1 vai ser na área estrutural, 26/7, vai ser o Nicolas Botos que vai apresentar para a gente, e explicando um pouco da lógica de como serão os workshops. Eles serão divididos em 2 momentos, pelo menos. O primeiro vai ser a palestra, uma aula de como fazer aquilo, com uma capacitação mesmo. E o segundo momento vai ser algo mais prático, para a gente aplicar bem o que foi dito anteriormente. E a gente está tentando convidados também para trazer algum outro cenário mais de fora do que dos clubes. Então, o primeiro vai ser o Nicolas, do Desterro. O segundo workshop vai ser da área operacional, no dia 30 de agosto, com o Luiz Vanucci, do Instituto Rugby para Todos. O terceiro workshop vai ser a área estratégica, no dia 27 de setembro, o Geraldo Campestrini, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. E a gente está planejando fazer um encerramento, onde a gente vai ter a apresentação de todo o que a gente desenvolveu da parte de vocês, na parte prática. A gente vai apresentar nesse evento de encerramento. E agora eu vou passar a palavra para o Vini, que acho que ele pode se apresentar melhor do que eu apresentar para ele, mas é um cara que vem falando muito sobre inovação no esporte no Brasil. Vai contigo agora, Vini. Obrigado, João. Sabrina, obrigado pela aula. Eu sempre tive muita curiosidade de entender como é que o sistema federativo funciona melhor e como é que a governança pode ser aplicada. Eu acho que quando a gente fala de inovação, uma das coisas que mais são relevantes é não esquecer que inovação não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com informática, tem a ver com muitas outras coisas. Vou ser bem sucinto aqui, eu vou trazer só algumas provocações para que, dentro dessa dinâmica que vocês vão desenvolver nos workshops, vocês possam ter algumas provocações em mente. Vou ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Tudo bem, bom, então eu vou falar aqui rapidamente um pouco sobre os assuntos que eu gostaria de compartilhar aí com todos, sobre o tema de inovação. Então, depois, obviamente, meus contatos estão aí com o João, com o Gabriel, então estamos sempre à disposição para aprofundar nesses temas como um todo. E pegando o gancho da aula que a Sabrina deu para nós agora, o que a gente costuma confundir bastante em termos de alguns conceitos é o tema da inovação mesmo em si, né? A origem dessa expressão e como isso impacta o esporte de diversas maneiras, mas eu particularmente gosto de usar uma definição de inovação que é do século XVIII, né? Que é um dos filósofos que eu mais gosto, que é o Arthur Schopenhauer. Ele dizia que o importante não é ver o que ninguém nunca viu, e sim pensar no que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Eu acho que essa, para mim, é uma das melhores definições de inovação que me direcionam a pensar nisso como uma maneira de tentar modificar a realidade em que a gente vive, né? Acho que esse é o principal aspecto de inovação que a gente precisa discutir aqui.
E muitas vezes a gente confunde inovação com novidade, né? Novidade é aquilo que eu não sabia que tinha ou que eu não tinha conhecimento ainda e passei a conhecer. Quer dizer, uma notícia nova na TV é uma novidade, não é uma inovação, né? Descobrir que você gosta de uma comida nova é uma novidade para você, não é uma inovação. Então, inovação tem muito mais a ver com esses aspectos de modificar a realidade em que a gente vive, né? Então, nós aqui na Sportistics, e para me apresentar, aproveitar para me apresentar, né, eu sou um dos fundadores da Sportistics, é uma empresa, uma startup que tem um pouco mais de 4 anos. Nós nos dedicamos a desenvolver algoritmos de inteligência artificial, machine learning e visão computacional, com foco em capturar dados de diversas naturezas em conteúdos esportivos e transformar esses dados em uma maior interatividade em termos de conteúdo, uma maior capacidade de otimizar a produção de conteúdo para poder ser entregue dentro da cadeia de participantes e fãs e stakeholders do mercado esportivo, e propriamente usar esses dados como uma forma de se conhecer melhor o que está acontecendo dentro do mercado esportivo, seja para marcas, seja para performance, seja para as próprias entidades esportivas entenderem como é que isso funciona. E a gente acabou escolhendo esse mercado porque, para nós, esporte é uma das poucas unanimidades que tem no mundo, né? Você dificilmente vai conhecer alguém que vai falar para você que esporte é uma coisa desimportante, que é uma porcaria, que não serve para nada. Você pode até não ser um fã, não acompanhar, mas ninguém vai dizer que esporte não serve para nada. Então, portanto, esporte está nas nossas vidas presente de diversas maneiras, seja como memória afetiva, seja como emoção que você sente, seja como entretenimento. E eu acho que esses são os principais pontos que fizeram com que nos últimos 15 ou 20 anos nós modificássemos bastante a nossa forma de interagir com o esporte. E do nosso lado aqui, a gente acabou olhando muito mais para isso no que se diz respeito aos dados e ao conteúdo esportivo de forma geral, entendendo que conteúdo é tudo aquilo que deriva do enredo do esporte, né? Pode ser desde documentários, as resenhas esportivas, o próprio jogo em si, tudo que se deriva de um jogo, dados para as apostas esportivas, quer dizer, tudo isso para nós é conteúdo no final do dia. E basicamente todo aquele aspecto que se tinha no passado recente, que era uma produção muito cara e lenta de conteúdo, né? A programação, especialmente de TV, é sempre linear, né? Um eventinho que acontece após o outro, quer dizer, você não tem... O conceito de linearidade do tempo já tem alguns séculos que a gente já não trabalha mais com isso, né? Só na TV que a linearidade do tempo ainda existe, né? Então, a infraestrutura ainda é muito densa para poder produzir conteúdo, para poder capturar dados, e sim, processos muito manuais de interação com o público, de interação com as marcas, né? As receitas muito limitadas a monotemas, né? Ou seja, você captura um patrocínio porque é a exposição da marca que te gera receita, quer dizer, você tem uma interação vende os direitos de TV e entrega aquele conteúdo para quem distribui, quer dizer, muitas receitas monotemáticas e muito ligadas pura e simplesmente a receitas monetárias, né? A Sabrina levantou muito bem a bola de que a gente tem que começar a olhar para os aspectos de recursos que são gerados, que não necessariamente são monetários hoje em dia, né? Seja os likes, o alcance, os dados do seu público, a sua própria capacidade de gerar percepção de marca, da sua marca associada a marcas de terceiros e assim por diante. E uma outra coisa que também, felizmente, o esporte tem evoluído para se distanciar disso é a visão de curto prazo, né? Ou seja, se preocupa com o próximo jogo, ou se preocupa com essa temporada, ou coisas do tipo, seja na gestão, seja no uso dos dados e dos conteúdos, né? Então, as palavras-chave que hoje a gente vê circular por aí, né, tem a ver com tudo que acontece para além do jogo, né, o papo do Beyond the Game. Então, quando a gente olha para as
séries de TVs ou para os conteúdos que aparecem nos canais de streaming. O esporte é quase que o pano de fundo daquilo que acontece, né? O que faz com que o público que se atrai por esse tipo de conteúdo não é necessariamente fã de esporte, né? Eu uso bastante o exemplo da minha esposa, que não é fã de esporte nenhum, mas ela é devoradora dos documentários e das séries de TV e dos filmes que são relacionados com esporte, porque geralmente é super emocionante, tem sempre uma grande história, né? Haja vista esses últimos agora, como King Richard, ou como o filme do Adam Sandler ali, que eu sempre esqueço o nome, mas ou mesmo do Colin Kaepernick falando sobre racismo, essa coisa toda. O esporte é só um pano de fundo para um tema muito mais amplo do que pura e simplesmente aquilo, né? Toda a parte de gamificação e da capacidade que você tem de criar jogos dentro do jogo, né? Então, estamos aí falando de fantasy, apostas, próprios videogames simulados ou coisas desse tipo. Os conteúdos para serem consumidos pós-jogo, né? Sejam conteúdos bastante do passado, ou ainda conteúdos quentes, como os melhores momentos, os compactos, as coisas todas. E mais recentemente, acho que esse é um dos temas interessantes para um dia aprofundarmos, mas é entender como essa coisa toda da Web3, né, que é essa componente de você ser capaz de não só produzir o seu próprio conteúdo, mas ter a propriedade dele, se monetizar através da internet, se apropriando disso. E aí entram aí os tokens, os NFTs, os NFT tickets, coisas desse tipo que são temas bastante importantes a serem observados daqui em diante. E aí, mais algumas provocações aqui para levantar para nós, para termos isso em mente, é que durante muito tempo se distanciou os conceitos de o que era esporte do que era entretenimento, como se essas duas coisas conflitassem diretamente, né? Apesar de eu não gostar muito dos neologismos, mas já tem essa expressão, né, sportainment acontecendo aí bastante, mas eu acho que uma das coisas que eu vejo muito como um péssimo praticante de esporte, um grande consumidor de esporte como entretenimento, é que se eu não sou atleta ou se eu não sou membro da comissão técnica ou dirigente, tudo que acontece no esporte é entretenimento, né? Quer dizer, eu estou ocupando o esporte no meu tempo livre ou para o meu prazer, para a minha diversão. Portanto, assistir um jogo, ou, no meu caso, jogar uma partida de tênis ou algo desse tipo, é meu entretenimento. Quer dizer, não tenho pretensão nenhuma de bater bola com o Federer ou com os tenistas profissionais. O meu objetivo justamente é me entreter com aquele momento. E eu acho que essa concepção de que quem faz esporte está fazendo esporte para si, mas eventualmente está fazendo entretenimento para os outros, é uma percepção bastante importante quando se quer desenvolver quaisquer aspectos de inovação que não necessariamente tenham a ver com tecnologia nesse sentido, né? Tem a ver com estratégia, tem a ver com governança, tem a ver com como você vai lidar com a sua comunidade, como a gente está falando aqui de um esporte que hoje é nicho no Brasil, né, que é o rugby, como você gera essa comunidade, não só como os amantes do esporte, os praticantes do esporte, mas também como você entretém essas pessoas a estarem ali olhando para o teu conteúdo de um outro jeito, né? Outros dois conceitos que tipicamente são bastante confundidos é o alto rendimento e o profissionalismo, né? Como se essas duas coisas estivessem no mesmo lugar, no mesmo patamar. Você pode ser muito profissional sendo amador, né? Ou seja, na lógica federativa ou na lógica organizacional, você é amador, mas tem um nível de profissionalismo muito elevado. E, por outro lado, você pode estar no topo do alto rendimento, como são os esportes de massa no Brasil, por exemplo, e ainda assim ter gestão ou cuidado com o teu conteúdo ou interação com o seu fã de uma maneira absolutamente amadora. Então, acho que os exemplos interessantes para a gente ter em mente aqui é como, por exemplo, o esporte universitário nos Estados Unidos ou os esportes olímpicos em alguns países aqui da Europa. Não são profissionais no sentido de alto rendimento, né? No sentido de estarem ali como uma profissão para aqueles praticantes, mas são lidados com um profissionalismo no sentido de que
bom, os esportes universitários nos Estados Unidos, em grande parte, passam nos canais de TV, como ESPN ou coisa desse tipo, quer dizer, tem patrocinadores de alta capacidade e, portanto, o respeito à torcida, o respeito à entrega, o respeito a todos os aspectos que envolvem o esporte denotam esse profissionalismo elevado, independente de você estar no alto rendimento ou de não estar no alto rendimento. Então, eu acho que essa distinção é bastante importante. Você tem capacidade de ser absolutamente profissional e lidar com as coisas de uma maneira absolutamente profissional, independente do teu esporte ou da tua modalidade estar lá no alto rendimento, disputando medalhas olímpicas ou coisas do tipo. Outros dois aspectos que eu acho que é interessante da gente levantar como distinção quando a gente está pensando em desenvolvimento de inovação, desenvolvimento de novas receitas, que eu acho que são temas bastante importantes, que vão ser abordados aqui pelos workshops, e eu acho que isso se confunde bastante. Eu que não vim do mundo do esporte, acabei me confundindo muito com essas coisas, acho que até hoje eu me confundo, que é distinguir o que é patrocínio e comercial do que é marketing, né? Quando estudei isso na faculdade, para mim marketing tinha muito a ver com o seu cuidado com a marca, com o seu posicionamento no mercado, com como você lida com o mercado em que você está inserido, né? E a área comercial tem a ver com vender alguma coisa, quer dizer, então esses dois temas até podem caminhar juntos, mas eles de longe não são a mesma coisa. E muitas vezes os departamentos de marketing, os departamentos comerciais são o mesmo departamento nas entidades esportivas. Isso para mim sempre foi muito confuso, assim, eu nunca consegui entender muito bem isso. E de novo, você dá o nome do departamento que você quiser, não tem problema, desde que você entenda que as atividades não são as mesmas atividades. Isso é realmente bastante importante, porque quando a gente sai da esfera comum que a gente tem hoje, por exemplo, no mercado brasileiro, e a gente tem vivido bastante isso na Europa e nos Estados Unidos, assim, não faz o menor sentido eu marcar reunião com o diretor de marketing de uma entidade esportiva para falar sobre as novas receitas que ele pode ter com patrocínio. Ele nem cuida disso, não faz parte do trabalho dele. Agora, a geração de conteúdo para fazer com que a marca daquele clube ou daquela entidade se posicione melhor no mercado nacional, no mercado internacional, é objeto, sim, de responsabilidade de uso desse departamento. Isso tem muito a ver com que tipo de campanha você vai fazer, que tipo de conteúdo você vai direcionar, né? Quais são os conteúdos que têm a ver com você observar a relevância da sua marca dentro do contexto que você está fazendo. Então, tem um exemplo muito interessante que se eu tivesse conseguido compartilhar minha tela aqui, vocês iam ver, mas quando a gente vê, por exemplo, os comerciais que estão ali para poder vender patrocínio ou estão ali ancorando os eventos esportivos, né? Você tem muita exposição de marca, algumas ativações ou coisas desse tipo, mas para mim é muito emblemático quando você está falando de marketing, quando a própria NFL faz uma propaganda da NFL no intervalo do Super Bowl, que é o intervalo mais caro do esporte mundial. Então, o objetivo não é a NFL se vender, não é isso que ela está querendo fazer. De fato, ela está querendo fazer um posicionamento de marca, e é um comercial super divertido. Se vocês puderem, depois procurem no YouTube. É um comercial do New York Giants fazendo uma dança não vou lembrar o nome da música, daqui a pouco eu falo para vocês aqui, mas é divertidíssimo e, de fato, a NFL ocupa um espaço caríssimo de milhões de dólares para poder fazer marketing, de fato, posicionamento da sua própria marca, porque a NFL sabe que o mundo inteiro que acompanha o Super Bowl gosta de ver o show do intervalo, não só pelo show em si, mas também pelos comerciais que acontecem, né? E por fim, acho que os dois outros conceitos que são tipicamente confundidos e acabam atrapalhando muito esses conceitos de inovação, a implementação de inovação, é a confusão do conceito de torcedor e fã, né? Esse daí, para mim, talvez seja o mais emblemático e recomendo a quem ainda não leu o livro do Bruno Maia, que chama Inovação é o Novo Marketing. Se eu não me engano, o primeiro capítulo, ou boa parte do começo do livro dele, ele diz que nenhum time de futebol tem 1 milhão de fãs. E
E essa é uma provocação meio complicada, porque os times de futebol acham que tem as maiores torcidas, que tem dezenas de milhões de seguidores, aquela coisa toda. E eu acho que tem dois aspectos interessantes sobre essa dinâmica, especialmente quando a gente está falando de esportes de nicho, porque por trás desses conceitos de torcedor e fã, tem uma capacidade de você gerar experiências novas, conteúdos diferentes, ativar novas fontes de receita, pura e simplesmente por você entender um pouquinho melhor o que esses conceitos têm agregados ao peso de dizer que você é torcedor ou ao peso de dizer que você é fã. De uma maneira muito simples que eu percebo esses dois conceitos primeiro que torcedor é sempre excludente, né? Quando você torce para uma coisa, necessariamente você não torce para as outras que são diretamente concorrentes, né? Então, se eu sou torcedor do São Paulo, eu não torço para o Corinthians, eu não torço para o Flamengo, eu não torço. Eu posso até me simpatizar com alguns outros clubes, mas eu não torço por eles. Então, ele é absolutamente excludente, o que restringe o meu interesse, a minha capacidade de consumo, ou a minha dinâmica de interação com aquele esporte ou com aquele time ao time que eu torço, né? Ou ao esporte envolvido naquele time que eu torço, né? E é muito interessante porque alguns dos times de futebol, por exemplo, emprestam as suas franquias para tentar fazer com que você torça por esportes que tipicamente você não torceria, né? Exceto aqueles que já têm alguma tradição, como é o Flamengo no basquete, por exemplo, mas quando o São Paulo empresta a franquia dele para um time de voleibol, tipicamente o São Paulo não tem lá suas grandes tradições no voleibol, mas está tentando emprestar um pouco esse tema da torcida para que alguém possa se sentir um pouco mais acolhido por esse grupo, né, por esse clã, por essa tribo que torce pelo São Paulo. Portanto, você tem muita dificuldade de criar uma certa adesão ao torcedor, né? O que a gente vê dos movimentos de observação dos indivíduos quando interagem com conteúdo e, portanto, podem virar consumidores de diversas maneiras, é que a tentativa grande que o esporte tem é de transformar o torcedor em fã. Porque quando você é fã de alguma coisa, eu acho que dá para usar um exemplo que é tangível, né? Quem é fã da Apple, por exemplo, é um fiel defensor de todas as coisas. Quer dizer, o iPhone funciona. Tudo bem que a câmera do Samsung é melhor, mas não é o iPhone, sabe? Assim, é quase uma defesa cega, né, dessas coisas, né? Mas, mesmo assim, nesse exemplo que eu dei, dificilmente um fã de Apple é um crítico ferrenho dos seus concorrentes. Quer dizer, ele não precisa disso, ele só é fã da Apple, né? E quando a gente olha para algumas modalidades esportivas que tem no mundo e que as ligas, principalmente, né, elas foram fomentando cada vez mais esse reconhecimento do fã do esporte como prioridade da liga, elas de fato conseguem extrapolar ao universo dos torcedores. Então, dificilmente você vai ter, vamos pensar no nosso mercado mais próximo aqui, que é o futebol. É muito difícil você crescer uma torcida, né? Porque você não rouba um torcedor da outra torcida. Quer dizer, se a população brasileira são 200 milhões de pessoas, o seu universo é esse, não é muito maior do que isso, né? E as torcidas brasileiras de futebol, especificamente, elas se iludem com as pesquisas que são feitas por extrapolação, por amostragem, né? Essa coisa toda. Então, não adianta muito dizer para a minha esposa responder a pesquisa dizendo que ela torce para o Corinthians, porque ela não tem nenhuma relação com o Corinthians, ela nunca assistiu um jogo do Corinthians, né? Quer dizer, ela nunca vai comprar uma camiseta, ela não vai pagar o pay-per-view, ela não vai interagir com uma rede social que fale sobre o Corinthians, isso não tem relevância nenhuma, né? O que o esporte tem tentado fazer é transformar as pessoas em fãs. E por incrível que pareça, isso já vem acontecendo e é isso que faz, por exemplo, os esportes americanos crescerem em 2 dígitos nos últimos 20 anos. Quer dizer, eu torço para o New York Giants, de fato.
mas se qualquer um de vocês for para os Estados Unidos e me trouxer um boné do Dallas Cowboys, que é meu concorrente e, putz, é meu rival direto, eu não vou queimar ele na praça pública, não vou fazer esse tipo de coisa. Eu vou adorar, vou achar espetacular, entendeu? Porque eu sou fã do esporte mais do que sou torcedor do New York Giants, né? Isso permite com que a NFL tenha bilhão de fã, né? E que a relação que se tem com os times da NFL seja muito mais simbiótica do que propriamente excludente, como é o caso do torcedor. Então, o Bruno Maia, no livro dele, define torcedor como aquele que de fato consome e interage com aquele tipo de modalidade, ou com aquele clube, ou com aquele conteúdo. Então, o universo do fã, e aí vem todas aquelas expressões muito bacanas que vocês já devem ter ouvido, né? A centricidade no fã, né? Aquela coisa toda de olhar para o fã como a principal peça da coisa toda, tem muito a ver com os aspectos de inovação que eu acho que vale a pena serem observados. E aí, portanto, eu elenquei aqui 5 temas que eu acho que são temas mesmo que se a gente quiser falar de inovação, especialmente daqui por diante, eles vão ser importantes de serem muito bem observados, assim. O primeiro deles é estratégia de conteúdo. Quer dizer, apesar de a gente estar falando da importância do conteúdo chegar até quem está a fim de consumir, né? Eu acho que a gente até já passou um pouco dessa fase, e quem ainda não fez isso acontecer está só atrasado, ou seja, precisa fazer com que isso aconteça, né? Então, se você joga rugby na sua região e isso aí não chega para as pessoas que querem consumir, seja num vídeo, numa foto, num highlight, na rede social, você precisa corrigir isso, né? Felizmente, hoje você tem ferramentas tecnológicas que te permitem fazer isso de uma forma muito simples, muito barata, né? Esportistas têm feito essa semana, o João tem acompanhado o que a gente tem feito com o torneio de verão de basquete aqui em Portugal, assim, com uma GoPro e um pouquinho de infraestrutura, está tendo transmissão de 7 horas por dia de jogo de basquete, sem operação de câmera, sem grandes complexidades, assim, e custando algumas unidades de euro para o nosso cliente. Então, quer dizer, já não tem mais justificativa para você não produzir o conteúdo em si. O grande lance é que precisa ter estratégia, quer dizer, para que você vai produzir cada um dos seus conteúdos, ou para que você vai distribuir, ou para quem que você vai entregar, com que tipo de curadoria. E por incrível que pareça, esse é o tipo de profissional que não está nas entidades esportivas, né? Você tem um profissional de marketing, você tem um profissional de comunicação, você tem até um profissional de conteúdo. Mas sabe aquele cara que não está no dia a dia para não ser contaminado pelo que está acontecendo no jogo que ele perdeu, ou na renovação do patrocínio? Quer dizer, é aquela figura que está ali pensando em o que é conteúdo de curto prazo, o que é conteúdo quente, quais são as coisas que precisam ser produzidas e não vão ser utilizadas agora, porque vão, depois de 20 anos, gerar o Last Dance do Michael Jordan, né? Quer dizer, alguém teve que pensar em guardar aquelas coisas todas e produzir aquelas coisas todas, porque se depois de 20 anos você fala, putz, devia ter filmado 10 anos do Michael Jordan enquanto ele estava gravando, já era, já foi, né? Então, pensar em estratégias de conteúdo, eu imagino que seja um tema muito importante, e tem muitas soluções tecnológicas que hoje permitem às entidades esportivas a executarem as suas estratégias, como bem a Sabrina falou. Quer dizer, não adianta fazer um monte de planilha ou criar um monte de roteiro se você não tiver capacidade de implementar essas coisas todas. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é monitoramento da audiência. Antigamente, uma pesquisa do Ibope Repucon, ou essas pesquisas de tamanho de torcida, como é que vontades do consumidor, eram o suficiente para você poder tomar uma série de decisões, eventualmente,
para interagir com uma marca ou para vender o teu conteúdo de um jeito ou de outro. A grande questão é que, felizmente, a gente descobriu que são todos seres humanos por trás daqueles números, né? E uma das características importantes de sermos humanos é a gente ter a capacidade de mudar de vontade, de opinião a cada segundo, se a gente quiser. Então, o que difere a gente de uma planta, por exemplo, né? Que é difícil de a samambaia virar goiabeira, quer dizer, não dá para isso acontecer. Mas eu deixar de gostar de uma coisa e passar a gostar de outra é perfeitamente factível. Então, essa parte do monitoramento da audiência, como é que ela se comporta, as redes sociais trazem respostas muito interessantes para isso, né? Porque você consegue testar coisas e verificar como é que a aderência daquilo acontece, como é que aquilo muda de uma semana para outra, de um momento para outro, coisas desse tipo. E também tem ferramentas muito simples e relativamente baratas que te ajudam a monitorar a tua audiência e entender como é que ela, ver se ela tem comportamento de torcedor, se ela tem comportamento de fã, né? Que tipo de entretenimento você está gerando para esses caras. Então, acho que isso é uma questão interessante. O terceiro tema que para mim também é importante de ser observado e desenvolvido é a captura e a gestão dos dados. A captura tem um aspecto legal, né? Quer dizer, se você não for o primeiro captador do dado, né, o papo do first party data, você não pode fazer nada com o dado, basicamente, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados em vários lugares do mundo acabou protegendo quem facilita o acesso dos usuários aos conteúdos que eventualmente são produzidos pelas ligas, pelas entidades e tudo mais. Então, quando você vai lá e assiste um vídeo no YouTube de um campeonato de rugby de Santa Catarina, quem fica com o dado de quem assistiu é o YouTube, né? Então, a entidade, a liga, os clubes não têm acesso ao dado, porque inclusive é ilegal, você não pode ter acesso a esses dados. Então, de que jeito você incorpora a sua estratégia de interação com o seu fã, a tua capacidade de capturar e gerir os dados da audiência, os dados dos seus conteúdos, os dados de como essas coisas interagem com o tipo de conteúdo que você oferece, né? Os dados das marcas que estão relacionadas ao conteúdo que você entrega. Então, esses são temas bastante importantes, e eu acho que dá para dar alguns exemplos interessantes, né? Então, durante a pandemia, como eu estava falando, várias das entidades esportivas grandes do mundo acabaram trazendo os seus conteúdos para o YouTube, né, para poder continuar mantendo a interação, como fez a FIFA, a UEFA, o Comitê Olímpico Internacional. E logo depois desse movimento, eles todos lançaram as suas próprias plataformas, os seus próprios OTTs, né, como é o caso do FIFA Plus, da UEFA TV, o Olympic Channel acabou virando olympics.com, então lá tem todo o conteúdo que você pode imaginar sobre os Jogos Olímpicos, com o único detalhe que para acessar você precisa fazer um login e senha com o teu e-mail, com os seus dados, e, portanto, a geração primária dos dados é original e direcionada a essas plataformas que passam a interagir contigo de um jeito muito mais eficiente. Então, felizmente, OTTs, né, white labels são cada vez mais acessíveis, essa coisa de produzir o seu próprio conteúdo, como no exemplo que eu dei para vocês do que a gente está fazendo com o basquete aqui, é cada vez mais possível de ser feito, e os canais disponíveis nas redes sociais, especialmente, têm se tornado cada vez mais um canalizador para atrair esse público para deixar os seus rastros digitais dentro de uma base em que você, como entidade, como detentor do conteúdo, possa trabalhar isso de um jeito mais adequado, né? Isso puxa para o quarto tema, que é a distribuição do conteúdo em si, ou seja, já há algum tempo ficou claro que
negociar direitos de transmissão não pode se confundir a dar todo o teu conteúdo de presente para quem quer transmitir o seu jogo ao vivo, né? Ou seja, são coisas diferentes, tem estratégias diferentes, tem estilos de comunicação diferentes, e aí distribui conteúdos de jogos ao vivo para 7 canais diferentes, com formatos diferentes, com narrativas diferentes, para acessar públicos diferentes, e eles não se canibalizam, ou seja, a TV aberta não canibaliza com o pay-per-view no streaming, que não canibaliza com o TikTok, que não canibaliza com o Twitch, com comentarista diferente. Quer dizer, cada uma dessas coisas tem uma entrega específica para um público específico. E, de novo, mais uma vez, a tecnologia, nesse sentido, acaba ajudando a que os custos não sejam 7 vezes maiores, né? Ou seja, você consegue ter um ganho de escala e trazer uma curadoria de entrega na distribuição desse conteúdo. E, por fim, o último tema aqui que eu acho que todos nós precisamos estar atentos é tudo que diz respeito à Web3, resumidamente aqui, para não fazer uma fala muito profunda, a terceira fase do fluxo de interação na web, né? E ela se diferencia da fase anterior pela propriedade que você pode ter sobre os conteúdos que você disponibiliza, ter o ownership mesmo, né, ter a propriedade disso e poder transacionar e monetizar o seu próprio conteúdo, especialmente de uma maneira organizada e de uma maneira segura, graças à evolução da blockchain e dos smart contracts, que permitem isso acontecer de uma maneira mais adequada. E aí vai desde as estratégias mais simples que a gente vê bastante, como os colecionáveis, os NFTs, que para quem tem um pouco mais de 25 anos de idade substituem as figurinhas ou os cards ou coisas desse tipo, ou pelo menos fazem às vezes disso. Até mesmo as obras de arte, nesse caso. Hoje a gente já tem visto um movimento muito interessante dos NFTs como uma forma de ancorar conteúdos de atletas em formação, né? Então, convido aí vocês a observarem o que a Tero Labs tem feito com um projeto chamado Rouge the Diamonds, que basicamente o objetivo é selecionar os 11 atletas que um dia serão atletas da seleção, estão lá abaixo dos 18 anos, se eu não me engano, e criar conteúdo em cima desses caras e transformar de fato os contratos que esses caras têm em smart contracts que podem ser ali negociados, investidos e tudo mais. E aí também passa por essa dinâmica outras formas de investimento, né, como os tokens, como a maneira de você dar acesso a processos de tomada de decisão dentro de um ambiente organizado. E acho que mais recentemente a gente tem visto a explosão da fala sobre os NFT tickets, né, que é transformar essa coisa dos NFTs em uma forma de conceder acesso, né? Seja acesso a um conteúdo, seja acesso ao estádio, ao jogo, a coisas como isso. E, de novo, né, voltando para o papo dos dados que eu comentei, a grande importância não é necessariamente, quer dizer, fazer com que não se tenha mais ingresso de papel ou que você possa inibir o cambismo ou a falsificação, mas ter uma relação com o fã e com o usuário através de uma plataforma que
que te traz a possibilidade de conversar diretamente com aquele usuário, com seus dados e promovendo essa troca de informações, né, essa troca de dados por algo que seja útil para o usuário. Então, esse eu acho que é um outro tema que precisa estar no nosso aspecto de discussão quando a gente está falando de inovação, de tecnologia e de, principalmente, novas formas de receita e novas formas de interação com o público, né? Do nosso lado aqui na Sportistics, a gente basicamente olha para dois assuntos, que é conteúdo e dados, né? Na verdade, dados e conteúdo, porque os dados vêm antes para a gente. A gente acaba usando isso mais como fonte primária de todas as coisas que a gente desenvolve do nosso lado. E, portanto, encerrando aqui minha fala, me coloco à disposição. O Gabriel e o João têm todos os meus contatos e vocês todos estão fiquem à vontade para poder me contatar aí nas redes sociais, por e-mail, o que quer que seja, e acompanhem também o que a gente tem feito na Sportistics. É fácil de encontrar todas as redes sociais e na internet vocês podem encontrar aí sportistics.com, vão encontrar coisas sobre nós. Primeiro, queria agradecer ao Vini. Sabrina, tens alguma questão que quer abordar com o Vini, alguma dúvida? Não, acredito que só agradecer. É sempre bom escutar o Vini falar, não é a primeira vez. E é sempre um... Já anotei aqui vários pontos. E não, agradecer, né, de novo ao NPGEM, ao Vini, aí, essa troca de ideias. Acho que é sempre bom oxigenar esses novos assuntos, né, que quando chegam aqui já não são nem tão novos ainda. Mas é importante aí. Parabenizar vocês também, Vini, pelo trabalho. Eu sei que vocês estão recebendo premiações aí, né, mundo afora. Então, Obrigado. feliz aí de ver o pessoal crescendo cada vez mais. Vou fazer um comentário aqui que se encaixa bem com o nosso projeto, que é sobre a estratégia de conteúdo e também a parte de que não necessariamente precisa gastar rios de dinheiro para fazer algo, porque tem muita empresa que quer entrar no esporte, seja para ter algum case, e também o esporte é uma porta que te dá um bom laboratório para essas empresas, né? Então, tu faz essa parte da estratégia de conteúdo bem feita, tu consegue chegar nessas empresas também para atuar em parceria. Às vezes nem necessariamente gastando, às vezes fazer uma oferta de parceria. Acho que é isso aí mesmo. Agradecer a Sabrina de novo, o Vini, e a gente vai passar o restante das informações para os próximos encontros no grupo. Acho que é isso. Muito bem. Obrigado, gente. Valeu, João. Valeu, Show. Sabrina. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.